Sejam todos bem-vindos ao curso de Introdução à Visão Computacional utilizando o MATLAB. Meu nome é Felipe Souza Amaral e serei o instrutor de vocês nessa aula. Filtros no domínio da frequência. De forma diferente da filtragem espacial, que atua diretamente sobre os pixels da imagem, a técnica de filtragem no domínio da frequência necessita que a imagem seja previamente convertida para outro tipo de dados antes da aplicação do filtro. Mais especificamente, a imagem, formada por diferentes valores de pixel, é transformada em uma soma de senos e cossenos de diferentes frequências e amplitudes. Somente depois podemos aplicar o filtro desejado sobre a imagem. Nesse caso, o filtro atua selecionando as frequências e amplitudes que queremos manter ou remover da imagem. Terminado esse processo, podemos utilizar uma transformação inversa sobre esse conjunto de frequências para obter a imagem filtrada. Uma das formas mais comuns de fazer a filtragem no domínio da frequência é por meio da transformada de Fourier, isto é, com a soma de funções senos e cossenos de diferentes frequências e amplitudes. Essa transformada existe em duas formas, a contínua e a discreta, sendo a última utilizada em aplicações computacionais. Segundo Fourier, qualquer função f de x pode ser escrita na forma de soma de uma série de funções senos e cossenos da seguinte forma geral. F de x é igual a A0 mais A1 seno de x, mais A2 seno de 2x, mais A3 seno de 3x, por aí em diante, até B1 cosseno de x, mais B2 cosseno de 2x, e daí por diante. Onde A e B são amplitudes das funções senos e cossenos, respectivamente. Nesse slide, vemos a soma, a curva em vermelho, das funções senos e cossenos. Essa curva é obtida traçando-se, em cada ponto de x, a soma dos valores seno e cosseno nesse ponto. Por exemplo, o ponto na curva na região x é igual a 5,5 é zero, pois o valor de seno de x é igual ao sinal oposto ao valor de cosseno de x, nesse ponto. No MATLAB, é possível fazer as transformadas de Fourier uni- e bidimensional. Para aplicar a transformada de maneira unidimensional, usa-se a função FFT. Como entrada dessa função, deve-se colocar um vetor de tamanho n, representando um sinal. A saída da função será outro vetor de tamanho n, mas representando um sinal já calculado da transformação de Fourier. A transformada de Fourier é uma transformada inversível, ou seja, podemos calcular a representação de um sinal no domínio das frequências, assim como obter um sinal a partir de um conjunto de frequências. Da mesma forma, pode-se fazer, no MATLAB, a transformação inversa de Fourier, através da função IFFT. Como a entrada dessa função, deve-se colocar um vetor de tamanho n, representando um sinal, que já foi aplicado à transformada de Fourier. A saída dessa função será outro vetor de tamanho n, representando um sinal após a aplicação inversa da transformação de Fourier. A transformada de Fourier pode ser feita em sinais 2D, isto é, com o sinal representando por uma matriz, por exemplo, como é o caso de uma imagem, que é o nosso foco. E da mesma forma que pode fazer a transformação unidimensional, pode fazer bidimensional, com o uso da função FFT2. Essa função é capaz de aplicar a transformada de Fourier em imagens. Como entrada, é preciso colocar uma matriz n por m, representando a imagem, e na saída teremos outra matriz n por m, representando a imagem, após a aplicação da transformada de Fourier. Da mesma forma unidimensional, pode-se fazer a transformada inversa de Fourier bidimensional. Para isso, usa-se a função IFFT2. Como entrada, é preciso uma matriz n por m, representando uma imagem na qual já foi aplicada a transformada de Fourier, e na nossa saída será uma matriz n por m, representando uma imagem após a aplicação da inversa da transformada de Fourier. Para utilizar a transformada de Fourier para aplicar um filtro em uma imagem, baseia-se no teorema da convolução. Esse teorema estabelece que a convolução de uma máscara de uma imagem, filtragem espacial, equivale à multiplicação da transformada de Fourier pela transformada da máscara, a filtragem no espectro. Um ponto importante que merece destaque diz respeito à localização das frequências após a aplicação da transformada de Fourier em uma imagem. Em baixas frequências, localizam-se próximas ao centro da imagem, representam as mudanças suaves na intensidade da imagem. Já em altas frequências, localizam-se afastadas do centro da imagem, representam as mudanças bruscas da intensidade da imagem, como bordas de objeto. Dada a posição da frequência no espectro, pode-se criar filtros do tipo
Passa baixa deixa passar as baixas frequências da imagem, que seria a suavização, e passa alta, que deixa passar as altas frequências da imagem, que seria o nosso realce. Nesse slide exemplo, pode-se ver a imagem da esquerda como a imagem original, a da direita como o filtro da transformada de Fourier de suavização. Embaixo, a imagem da esquerda seria as frequências da imagem com a transformada de Fourier, a imagem do meio seria a máscara do filtro passa-baixa e a terceira figura a imagem como o filtro da parte com o menor valor da frequência. Da mesma forma do slide anterior, podemos ver a imagem da esquerda sendo a imagem original, e a imagem da direita como a imagem do realce através do filtro passa-alto de Fourier. Embaixo seria justamente as frequências da imagem, a máscara e a transformada de Fourier e a máscara juntas. Nessa aula, vimos a ideia de transformada de Fourier. Através dela é possível representar qualquer sinal em soma de senos e cossenos. Vimos que ela pode ser aplicada em imagens. Vimos que a transformada atua selecionando as frequências e amplitudes que deseja se manter ou remover, que esse tipo de transformada pode ser em forma inversível. Bom, faremos agora um código exemplo para mostrar o filtro passa-baixa de Fourier. Antes de começarmos, é preciso dizer que esse código e o código de filtro passa-alta usam uma função chamada distmatrix. Essa função distmatrix retorna uma matriz de dimensão bidimensional que deve ser do mesmo tamanho que a imagem que está sendo processada. Os valores da matriz representam a distância de cada pixel para o centro da imagem. E essa função está disponibilizada para download, e é preciso deixá-la na mesma pasta que os códigos que a usarão. Para começarmos aqui, faremos a leitura da nossa imagem. Logo em seguida, pegaremos essa nossa imagem lida e transformaremos em escala de cinza. E também transformaremos em double. Agora faremos o uso da função estudada, FFT2. E também criaremos um vetor m por n, que receberá o tamanho da nossa imagem. E agora usaremos a nossa função que foi explicada, distmatrix. Para criar um filtro passa-baixa ideal, começaremos com a matriz de todos os zeros. E depois definiremos valores específicos para 1, que representará todas as frequências para as quais permitiremos atravessar. Como estamos definindo um filtro ideal, podemos simplesmente definir o raio do filtro, e em seguida definir quaisquer valores dentro desse raio para 1, enquanto outros valores permanecerão em 0. Aqui criaremos justamente nossa matriz de 0, do tamanho da nossa imagem. Criaremos o nosso raio. Para aplicar o filtro à imagem, simplesmente multiplicaremos cada valor do filtro pelo seu valor de frequência correspondente à imagem da transformada de Fourier. Como faremos isso? Pegaremos a variável dft, criaremos ela, field é igual justamente HD, e multiplicaremos todos os seus pixels. Depois criaremos outra variável I2, que receberá essa imagem filtrada.
Agora, com o auxílio do subplot, mostraremos a nossa figura, tanto a transformada de Fourier, a nossa máscara que criamos e a transformada de Fourier versus a máscara. Agora, colocaremos a função figure para prender essas figuras do subplot e mostrarmos justamente a imagem original e a imagem filtrada. Aqui temos a nossa imagem original e a imagem filtrada. Repare como o realce dela aconteceu. E aqui justamente a transformada de Fourier, que seria justamente a primeira imagem da esquerda, sua máscara e a máscara versus a imagem do Fourier. Vejo vocês no próximo código. Bom, pessoal, continuando aqui a ideia de filtro no domínio da frequência, mostraremos agora um filtro passa alto de Fourier. O filtro passa alto de Fourier, ele conceitualmente é o oposto do filtro da passa baixa e pode ser implementado no MATLAB usando técnicas similares vistas no exemplo anterior. Há, entretanto, um problema em implementar filtro de passa alta, porque um filtro passa alta atenua as baixas frequências, o que significa que a frequência em zero será definida como zero, por sua vez definindo o valor médio da imagem para zero. Para compensar esse tipo de problema, usamos o até conhecido como filtragem de ênfase em alta frequência, que pode ser implementado aplicando o filtro passa alta normalmente. Então, multiplicando o resultado, ainda no domínio da frequência, por uma constante B, e finalmente adicionando uma constante de offset A. Agora começaremos o código. Vamos ler a imagem e transformá-la em tons de cinza e já aplicar a transformada de Fourier. Como faremos isso? I é igual. Aqui já vou colocar em M double de uma vez, transformar a imagem para tipo double e já fazer a leitura. Transformar a imagem em escala de cinza e já aplicar a transformada de Fourier. Vamos usar a função dismatrix igual fizemos no filtro passa baixa. Agora, criaremos um filtro passa alta ideal. Primeiro, fazemos uma matriz de uns do tamanho da imagem. E já definimos um raio para atuar na imagem. Nessa parte do código, que é implementada a filtragem de ênfase em alta frequência, a gente multiplica o resultado para uma constante B.
E aí, finalmente, adicionando uma constante de offset A. Para isso, criaremos justamente as variáveis A e B. Agora vamos aplicar o filtro FT na imagem e logo em seguida já mostraremos os resultados. Aqui seria a transformada de Fourier. A máscara que criamos. E a transformada de Fourier versus a máscara. Vamos colocar um figure aqui para travar a imagem. E mostraremos a imagem original e a imagem já filtrada em alta frequência. Aqui eu errei, não é Chaves, é colchete. E aqui temos as nossas três figuras, que seria a transformada de Fourier, a máscara, e justamente a transformada de Fourier vezes a máscara. E aqui temos a imagem filtrada, a imagem original e a imagem em alta frequência. Vejo vocês na próxima aula.